Olá, eu sou o professor Carlos, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Vamos a mais uma aula da nossa disciplina de Matemática Financeira. E hoje a gente inicia o tópico 2 da nossa disciplina. A gente começa a estudar aqui nessa primeira aula uma definição e o primeiro exemplo de desconto simples, ok? Então vamos lá. Com relação aos títulos de crédito, pode ocorrer duas situações distintas, basicamente, né? A primeira é que o devedor, né, você então na situação de uma pessoa que está devendo alguma coisa, né, e essa sua dívida obviamente foi arrolada com alguns juros, né, e você vai efetuar o pagamento antes do dia pré-determinado. Nesse caso, é justo que você se beneficie com o abatimento correspondente ao juro que seria gerado, né, por esse dinheiro durante o intervalo que falta para o vencimento. Se você pagou 2 meses antes, é justo que os 2 meses de juros que não serão pagos sejam abatidos daquele valor que seria pago somente após 2 meses. Um segundo cenário é que o credor, nesse caso alguém deve para você, né, necessite do seu dinheiro antes da data pré-determinada, né? Neste caso, ele pode vender o título de crédito a um terceiro e é justo que esse último obtenha o lucro correspondente ao juro do capital que adianta, né, no intervalo de tempo que falta para o devedor liquidar o pagamento, né? Assim, ele paga uma quantia menor que é fixada no título de crédito. Então, basicamente, são esses dois cenários. Em ambos os casos, há um benefício definido pela diferença entre as duas quantidades. Esse benefício obtido de comum acordo é o que nós conhecemos como desconto, que vai ser aí o objeto de estudo dessas nossas próximas aulas, né? As operações anteriormente citadas, a de credor e a de devedor, são denominadas operações de desconto e o ato de efetuá-las é chamado de descontar um título. Além disso, nós temos alguns cenários, né? O dia do vencimento é aquele fixado no título por pagamento ou recebimento da aplicação. Então, se você tem um boletinho, por exemplo, lá financiou um carro, tem um boleto lá, um carnezinho com alguns boletos. Cada boleto daquele tem uma data de vencimento. Então, é o que a gente conhece aqui como dia de vencimento. O valor nominal é o valor indicado no título. Então, se nós temos aquele boleto e vai vencer mês a mês, é o valor que está escrito, está indicado ali naquele documento. O valor atual é o líquido pago ou recebido antes do vencimento. Então, se sobrou um dinheirinho, você vai pagar o próximo boleto do seu carro e já quer pagar o último para antecipar e ter um desconto e pagar um pouco menos. Então, esse valor que você está pagando menor do que o que está definido no seu boleto é o que a gente chama de valor atual. É aquele valor que sofreu um desconto. E tempo ou prazo é o número de dias compreendido entre o dia que se negocia o título e o seu vencimento, incluindo o primeiro dia e não o último, ou então incluindo o último dia e não o primeiro. Que é isso para efeito de cálculo. Então, desconto, né, é a quantia a ser abatida do valor nominal. O valor nominal é aquele que está no documento, o que se espera pagar se a gente esperar até a data do vencimento. E o valor atual, que é aquele valor que nós pagamos depois de receber um desconto, um valor menor. Desconto comercial. Chamamos de desconto comercial bancário ou por fora, e nessa nossa disciplina nós vamos nos concentrar apenas no desconto por fora, né? O equivalente ao juros simples produzido pelo valor nominal do título no período de tempo correspondente a uma taxa fixada. Então, nós vamos ter, para efeito de cálculo, na nossa formulinha, então, um Dzinho, que Dzinho para nós agora é o valor de desconto comercial, um A maiúsculo, que é o valor atual comercial ou valor descontado, ou seja, aquele valor que sofreu um desconto. N é o valor nominal do título. O N maiúsculo, né? O N minúsculo continua sendo o tempo, prazo, período, igual a gente utilizou em juros simples. E o I também continua sendo a taxa de desconto, a mesma utilizada em juros simples. E a formulinha que vai nortear o cálculo de desconto é essa daqui. D igual a N maiúsculo, que é o valor nominal, vezes I vezes N. E essa fórmula é bem semelhante à de juros simples, né, que era J igual PV vezes I vezes N. Então, o mecanismo de cálculo é semelhante na realidade é idêntico, né, ao
cálculo de juros. Temos ainda o valor atual comercial, né? O valor atual comercial ou o valor descontado, né? Comercial é dado, o valor atual é o valor que eu pagaria menos o desconto, ou seja, aquele valor menor que eu estou pagando é o valor que eu pagaria menos o desconto que eu recebi. Nós sabemos que o D é valor nominal vezes I vezes N, né? Então, substituindo o Dzinho pelo seu correspondente e agora colocando o N em evidência, a gente vai ter que o valor atual é igual a N que multiplica 1 menos I vezes N. Essa formulinha também é bem parecida com a fórmula de valor futuro, que era FV igual a PV 1 mais I vezes N. O que muda é aqui, né? Lá era mais, aqui é menos, mas o mecanismo de cálculo também é o mesmo. Ok? Vamos para o nosso primeiro exemplo. Um título de 6.000 vai ser descontado a taxa de 2,1% ao mês, faltando 45 dias para o seu vencimento, né? Determine o valor do desconto comercial e o valor atual. Então ele está pedindo que a gente determine esses dois camaradas aqui, esses dois caras aqui. Então, no primeiro passo, que a gente tem que identificar o que tem que ser feito, nós sabemos então que é o valor do desconto aqui da letrinha A e o valor atual, que é o da letrinha B, né? Passo 2, vamos extrair as informações. O valor nominal é 6.000, que é o valor do título, o que está lá no documento. A taxa de 2,1% ao mês e o prazo de 45 dias. No terceiro passo, a gente vai verificar esses dois aqui, ó. Se são iguais ou se são diferentes. Ah lá, são diferentes, né? Unidade de prazo e taxa diferentes, né? Então, a gente precisa adequar, né? As unidades aqui, a unidade de prazo e de taxa são diferentes. Depois de fazer a adequação, a gente vai usar as duas formulinhas aí que a gente acabou de aprender para poder fazer o cálculo. Eu poderia simplesmente calcular o valor do desconto e depois pegar os 6.000, que é o valor nominal, e subtrair o desconto que eu teria o valor atual. Afinal, tirando do valor nominal o valor desconto, sobra o valor que efetivamente está sendo pago, ou seja, o valor atual. Mas para efeito didático eu vou utilizar as duas formulinhas para a gente já começar a se habituar com elas. Então, trazendo, né, o passo 2, as informações do problema, e vocês percebam que aqui eu não estou usando mais 45 dias e sim 1 mês e meio, porque eu tinha que fazer a adequação. Então, 45 dias eu tenho 30 dias que é um mês, mais 15 dias que é meio mês. 1 mês e meio, está tudo em mês. Aí eu já tenho condições de levar tudo isso para as duas formulinhas que nós temos lá. Então, vamos ver como é que fica. Substituindo na fórmula do desconto, nós temos 6.000 vezes 0,021 vezes 1,5. Né? Montamos, agora é calculadora. Né? Com a observação, claro, né, que toda a taxa deve ser dividida por 100. Né? O 0,021 foi dividido, o 2,1 foi dividido por 100. Bom, montamos, agora é calculadora. 6.000, Enter, 0,021, Enter. Né? Lembrando que eu estou usando aquele esqueminha que a gente vem utilizando. Ó. Número do primeiro para o último, chegou no último número, eu volto com a operação da última para a primeira. Né? Então, primeiro número 6.000, segundo número 0,021, terceiro número 1,5. No último número eu não ponho Enter, volto com a última operação aqui, ó. Vezes, e a primeira operação aqui, vezes. Né? Então dá 189. Agora, substituindo aqui na segunda formulinha, 6.000 vezes 1 menos 0,021 vezes 1,5. Montei, não precisamos fazer nada, o que nós estamos procurando já está do lado esquerdo da igualdade, está isolada, vamos direto para a calculadora. Né? Lembrando que também aqui nós pegamos o que? A taxa e dividimos por 100. 6.000 Enter, usando o mesmo mecanismo. Número do primeiro para o último. No último número, volta com a operação da última para a primeira. Nós só podemos fazer isso quando nós tivermos até 3 operações. Nós temos 1, 2, 3. Então, a pilha operacional da HP permite que a gente faça esse tipo de cálculo aqui, dessa maneira. Então, 6.000 Enter, 1 Enter, 0,021 Enter,
1,5 vezes, que é esse vezes, menos, que é esse menos, vezes, que é esse vezes. Feito isso, 5.811. Era a mesma coisa que pegar 6.000 e tirar 189. Legal? Tranquilo para o primeiro exemplo? Então a gente se vê no próximo. Até lá!